A mensagem de hoje é chamada de o significado do Natal. E eu quero começar contando uma história verídica de um pastor de ovelhas na Nova Zelândia. Ele tinha 2 ovelhas que estavam para dar à luz. Uma delas deu à luz a um bebê, a uma ovelhinha perfeita, mas a mãe morreu no parto. A outra ovelha sobreviveu no parto, mas o bebê nasceu morto. Aí ele ficou pensando: puxa vida, o que eu vou fazer com essas 2 ovelhas? Aí veio uma ideia genial para ele. Ele falou: olha, de um lado eu tenho uma mãe que perdeu o filho, do outro lado eu tenho um filho que perdeu uma mãe. Eu vou juntar um ao outro. Faz sentido, não faz? Só que no reino animal não é bem assim. Só que não. Toda vez que ele trazia a ovelhinha que sobreviveu para ser amamentada pela mãe que sobreviveu, ela sentia o cheiro e percebia que não era o bebê dela e virava as costas e não amamentava a ovelhinha pequena. Ele tentou algumas vezes. Aí veio uma ideia na cabeça dele, essa sim genial. Ele falou: o problema é o cheiro. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou cortar a pele da ovelhinha que morreu e vou vestir a ovelhinha que sobreviveu. E ele fez exatamente isso. Fez um casaco, cortou a cabeça, para que ela pudesse ser vestida, e ela vestiu na pele da outra que tinha morrido. Quando ele trouxe essa ovelha com um casaco novo para a mãe, no primeiro momento ela teve uma reação estranha, mas de repente ela sentiu o cheiro do bebê que havia morrido e ela aceitou aquela ovelhinha. Desde então a ovelhinha foi adotada e criada pela mãe que sobreviveu como se fosse sua. A história do Natal é mais ou menos assim. A verdade é que o homem, depois que pecou, ficou completamente separado de Deus, alienado. O cheiro do homem se tornou um cheiro de pecado. E ainda que o homem queira se aproximar de Deus, ele jamais vai conseguir, com o cheiro do pecado, ser aceito por Deus. Então Deus resolveu mandar o seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para quê? Para ser uma ponte, para fazer exatamente uma ligação entre desses 2 mundos, entre o mundo santo e perfeito ao mundo dos pecadores. E Jesus veio, e é interessante que quando ele se revela, Deus se revela para os homens, no relato do nascimento de Cristo, 3 revelações mostram ali o desejo de Deus falar com a humanidade como um todo. O primeiro grupo para quem Deus se revelou foi um grupo de pastores, homens comuns. E eu vou ler para vocês, está lá em Lucas 2, de 8 a 18. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram
se admiraram das coisas referidas pelos pastores. O primeiro grupo são as pessoas comuns, trabalhadores, pastores do campo, pessoas que tinham a mesma lacuna que todos nós. Só que quando uma pessoa é simples, comum, ela não pensa muito nas reflexões filosóficas da vida. Esse vazio, ele se traduz de que maneira? Preocupação com o dia a dia, com o ganha-pão, com a conta que tem que pagar amanhã. Sim ou não? Você vê que essa é uma luta interna de todo mundo, desde o pobre até o rico. Mas pessoas comuns, que não têm muitas reflexões, elas não conseguem explicar o porquê que elas têm um vazio dentro delas. Elas conseguem ter momentos felizes com a família, às vezes momentos de vitória, mas lá no fundo tem aquele vazio. E esse vazio, querido, é porque o homem se afastou de Deus. Aquele que enchia o coração do homem de plenitude deixou um vazio que ninguém pode preencher. Por isso Deus se revelou primeiro para estes, para dizer: o vazio pode ser preenchido de novo, porque eu vou trazer vocês de volta para a minha comunhão, por causa do meu filho Jesus que nasceu. Então Natal, em primeiro lugar, significa a mensagem de esperança de Deus, de ter mandado o seu filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que os homens simples pudessem voltar para casa, voltar a ter um relacionamento maravilhoso, perfeito, de paz. Por isso a palavra dos anjos é glória a Deus nas alturas, porque Deus se alegra quando este relacionamento ele é restaurado. E diz: e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Sabe que Deus te quer bem? O diabo pode dizer para você que você é um pecador, mas Deus te olha como um filho. Você já ficou brigado com algum filho alguma vez? Ressentido com algum filho? A gente fica às vezes. Mas um pai que ama um filho, uma mãe que ama um filho, não consegue ficar feliz se esse relacionamento está quebrado. Então, a Bíblia está dizendo que nos céus, quando isso aconteceu, quando Jesus nasceu, houve glória nos céus. E na terra entrou o príncipe da paz, aquele que iria acabar com o abismo, ia trazer de volta um relacionamento fluido, fluente, abençoado. E a Bíblia diz que por causa do sangue de Jesus, nós temos coragem para entrar nos santos dos santos e entrar na presença de Deus e dizer: papai, estou aqui de volta, pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus apresentou. Isso é Natal. Primeiro, Deus se revela para os simples, para as pessoas comuns, como você e eu. Segundo tipo de pessoas que recebeu a revelação foi um grupo de pessoas cultas, filósofos, sábios, lá do Oriente. Estudavam os astros, estudavam a movimentação dos astros, estudavam as filosofias. Eram pessoas cultas, estudiosos, mas que tinham o mesmo vazio que as pessoas comuns. Pode saber de uma coisa, meu querido: por mais culto que o homem seja, se ele não crê em Deus, ele é vazio, ele é amargo. Porque por mais que ele busque, por mais que ele tente, através do conhecimento, preencher esse vazio, ele permanecerá vazio. Porque quanto mais o homem estuda, mais ele percebe que existe algo mais, algo que pode realmente dar plenitude para a sua vida. Então o segundo grupo é o grupo dos filósofos, os sábios do Oriente. Lá em Mateus 2, versículos 1, 2 diz assim: tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente. A palavra aqui não é mago, tá? É sábios do Oriente a Jerusalém.
e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Eles estudavam a confluência dos astros, e quando apareceu aquele sinal diferente que eles acreditavam que ia acontecer, até pela profecia de Balaão, que era da mesma região deles, estes homens vieram atrás daquilo que deveria preencher o vazio dos corações deles. Então, queridos, saiba, não é o muito saber, não é a cultura, não é absolutamente nenhum outro conhecimento que vai preencher o vazio da tua alma. Hoje em dia está entrando na igreja muitas filosofias e pessoas que estão tentando trazer para dentro da igreja algo mais, para movimentar a igreja. As pessoas estão descrendo do poder da unção. Querido, não é uma visão de coaching. Não sou contrário, sou totalmente favorável a pessoa fazer coaching, mas não precisa ser coaching na igreja. O que precisa é ter a unção para falar daquele que é o Salvador, aquele que é a ponte de Deus para os homens. É isso que a igreja precisa. É como John Stott falava, não é pregar uma nova palavra, é pregar, no inglês é the new world and the old word, o mundo novo e a velha palavra. É isso que muda a vida das pessoas. Olhe para a pessoa do teu lado, olhe, mas não faça só porque eu estou pedindo, não. Dê um sorriso para ela e diga assim: Jesus quer preencher o vazio da sua vida, quer fazer de você uma pessoa plena, contente. Queridos, eu sou uma pessoa plena, eu sou uma pessoa contente. Eu fui um jovem rebelde, eu fui um jovem que eu queria acabar com o mundo, eu estava sempre do contra. Mas o dia que eu entendi o amor de Jesus na minha vida, acabou aquele jovem, virou um pastor manteiga. Por quê? Porque todos os dias eu me lembro de onde eu vim e o que Ele fez na minha vida. O teu nome de Jesus me faz chorar, porque todos os dias eu me lembro como eu era vazio e como Ele encheu a minha vida. E eu tenho dito para Deus, essa é a minha oração todas as manhãs: Senhor, me ajuda e me ensina o caminho de te agradar e te honrar, porque o Senhor é tudo na minha vida. Então, querido, você que entrou aqui hoje, que talvez esteja vazio, triste, deprimido, com algum relacionamento quebrado, Ele está à disposição de você. Faz 2000 anos que Deus já proveu aquilo que você precisava. Então eu vou ficar perdendo meu tempo a discutir com gente que quer falar que Jesus não nasceu em Natal, em 25 de dezembro. Querido, para mim o Natal é todo dia. E se o mundo quer ouvir falar no dia 25 de dezembro, eu vou falar também, porque no dia 25 de dezembro Ele também pode e vai nascer na vida daquele que o invocar, que pedir que Ele entre na sua vida, que se torne a ponte no relacionamento com Deus. E o terceiro grupo são os religiosos. E aqui eu quero falar para vocês: tem muito religioso vazio. Essa semana eu recebi a notícia de um pastor, amigo meu, que se suicidou. E o pastor Walter, depois fiquei sabendo que o pastor Walter orava com ele. E o pastor Walter me mostrou algumas conversas que ele tiveram. E ele disse, o pastor, assim: olha, outro dia eu passei em cima da ponte e por pouco eu não saltei, porque eu ouvi a voz do Espírito. O que pode levar um homem que conhece a Deus a tirar a própria vida? A falta de esperança. A letra mata e o Espírito vivifica. Queridos, nós precisamos voltar para um relacionamento em que Jesus é o pão, em que Jesus é a água, em que Ele é o melhor amigo, em que Ele é o Salvador, que Ele é aquele que perdoa. Misericórdia quer e não sacrifício. Se você não tiver um relacionamento com Ele,
onde Ele é aquela pessoa para quem você possa voltar no dia em que você caiu, no dia em que você pisou na bola, no dia em que você está sozinho. Então você é um religioso, mas não tem uma experiência com o Senhor. Simeão, um velho que fazia tudo o que a lei mandava fazer, mas ela ainda era muito vazio. E um dia, orando a Deus, ele pediu a Deus que Deus mostrasse para ele. E Deus, através do Espírito Santo, falou: filho, fique firme, porque você não vai morrer antes de ver o Messias de Israel. E aquilo se tornou para ele a esperança que norteou sua vida inteira, queridos. Que coisa linda! Ele cria que antes de morrer ele ia ver o Messias. E o Messias que ele viu era um bebê. Em Lucas 2, 25 a 32, a Bíblia diz: havia em Jerusalém um homem chamado Shimeon. Shimeon significa aquele que ouve a Deus. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Ele não tinha consolo. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Mashiach, o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus com 8 dias, irmãos, para fazerem com ele o que a lei ordenava, a circuncisão, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Ele só viu um bebê e pela fé creu. Você e eu nunca vimos com os olhos carnais, mas nós sabemos de tudo o que aconteceu. E isso é o suficiente para que tenhamos consolação e tenhamos paz. Amém? Eu quero aplicar agora nas nossas vidas. Quantos aqui são comuns? Pessoas comuns que lutam no dia a dia para sobreviver, que têm problemas de emprego, de conta para pagar, brigas familiares, uma coisinha daqui, outra coisinha dali. O Natal é para você, porque Jesus é essa ponte. Jesus quer entrar na tua vida e te encher de contentamento. Amém? Glória a Deus, irmãos. Ele veio para os simples. Ele não veio para os doutores. Ele veio para aqueles que têm sede dele. E a Bíblia diz que assim como ele se revelou primeiro para os pastores, Jesus diz um dia: Pai, eu te dou graça porque revelaste essas coisas aos pequeninos, não aos sábios entendidos, mas aos pequeninos. Porque discernir a Deus não é pelo intelecto, é pela fé. Quantos aqui já creem em Jesus como Senhor e seu Salvador? Querido, isso é uma revelação que vai mudar o destino da tua eternidade. Amém? Quantos aqui já fizeram dele o Senhor e Salvador da sua vida? Então diga assim: a minha ponte para o Senhor está construída. Ela não é a ponte dos homens que cai, ela é uma ponte eterna, é sólida, é uma ponte que liga o pecador, e quando ele passa por essa ponte, através do sangue, ele chega do outro lado completamente perdoado, limpo, restaurado. Amém, irmãos? Eu quero dizer que hoje os filósofos também precisam de Jesus. Nós estamos vivendo num tempo que a filosofia chama de pós-modernismo. É um tempo onde a humanidade resolveu rejeitar toda a verdade absoluta. A máxima da filosofia pós-moderna é: não há verdades absolutas. E logo aí ela já se contradiz, porque quando ela diz não há verdades absolutas, ela está fazendo uma afirmação absoluta. Mas eles rejeitam tudo. A verdade é de cada um. Se o indivíduo quer buscar a satisfação da vida dele numa pirâmide,
Ok. Mas a Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. Só há um caminho que traz satisfação, alegria, paz, perdão e vida eterna, que é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu quero ler para vocês uma reflexão de um dos homens mais cultos da língua inglesa, T.S. Eliot. Ele diz assim, preste atenção, eu vou ler devagar, mas eu quero que você acompanhe o raciocínio dele, porque revela aqui o desespero e a falta de esperança que homens cultos têm também. Ele diz assim: as águias voam no topo do céu, os caçadores com os seus cachorros perseguem o seu caminho. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, aquilo que pertence ao céu a gente pode ver, mas por mais que a gente tente alcançar e seguir o caminho, está muito distante de nós. Aí ele diz assim: ó perpétua revolução de estrelas configuradas, ó perpétua recorrência de estações determinadas, o mundo da primavera e do outono, do nascimento e da morte, o ciclo sem fim da ideia e das ações, invenções sem fins, experimentos sem fins. Tudo isso nos trazem a um conhecimento do movimento, mas não da calmaria, conhecimento da fala, mas não do silêncio, conhecimento de palavras e ignorância da palavra de Deus. Todos os nossos conhecimentos nos levam para mais perto da ignorância. Toda a nossa ignorância nos leva para mais perto da morte. Mas essa proximidade da morte não é a proximidade de Deus. E aí ele faz a pergunta: onde está a vida que nós perdemos vivendo? Onde está a sabedoria que nós perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que nós perdemos na informação? Os ciclos dos céus, em 20 séculos, nos levaram para mais longe de Deus e mais perto do pó. Lindo, né? Ele é um dos maiores poetas. O que ele está dizendo aqui? Que nesses 2000 anos, o homem que caminhou buscando conhecimento, buscando sabedoria na filosofia, só foi para mais longe de Deus e mais perto do pó. É isso que os nihilistas, hoje existem pessoas que dizem: sou nihilista. Sabe o que significa nihilismo? Vem do latim nihilismo, significa o nada. Isso é que as pessoas filósofas sem Jesus têm, uma sabedoria que suga a sua energia, a sua esperança. O Natal é para essas pessoas também. E por último, os religiosos. Você conhece pessoas religiosas que não são felizes? Você conhece pessoas religiosas legalistas, que exigem muito a lei e não têm amor algum? Vazias, amargas. Aliás, o pior deles, dos três, é o religioso, porque ele pensa que ele é santo quando não é. Ele pensa que ele pode julgar quando ele é réu. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você, sem Jesus, você é um réu, e com Jesus você é um perdoado. Você não foi chamado para julgar, querido. O julgamento que foi sobre a sua vida não foi justo, porque quem pagou o preço não pecou, e quem pagou e quem pecou não pagou o preço. Então o evangelho só faz sentido se você entender a graça do Senhor, se você entender quando Deus fala: misericórdia quero e não sacrifício.
Se você entender que para agradar a Deus não tem melhor maneira do que exaltar a Jesus e ser grato a Ele por aquilo que Ele fez, que nós jamais poderíamos fazer. Amém? Eu comecei contando uma história verídica, das duas mães que tiveram 2 filhotes. Uma mãe morreu e deixou um filhote vivo. A outra viveu e teve um filhote morto. Aquele fazendeiro descobriu o caminho. Botaram o casaco do filho morto no filho vivo, para que ele pudesse ser adotado e aceito. Foi isso que Jesus fez por nós. Nós éramos pecadores, e se chegássemos a Deus através das nossas próprias vidas, Ele não nos reconheceria. Mas no momento em que Deus decidiu fazer um casaco através do seu próprio filho, a sua justiça nos vestiu. E hoje, quando eu e você nos aproximamos de Deus, Ele olha para nós, sente o cheiro do seu Filho Jesus e nos aceita e nos adota. O seu sangue perdoou os nossos pecados, a sua justiça nos tornou justificados. E hoje eu posso ter livre acesso, como filho adotado, à presença do Pai Celestial. E posso dizer: Abba, Pai, papai, paizinho. Por isso, Natal é gostoso reunir a família. É gostoso ter a oportunidade de presentear. Mas o centro do Natal deve ser o Senhor Jesus. Quando você se reunir, dobre o joelho, agradeça a Ele, porque você não vai chegar na presença de Deus na sua própria pele. O Pai escolheu que o seu filho morresse, e da sua pele nós pudéssemos ser vestidos de justiça, para sempre estarmos com Ele. Amém? Queria que você fechasse seus olhos agora. Não existe nada que eu possa dar a Jesus que Ele precise. Absolutamente nada. Mas nós podemos honrá-lo não porque Ele precise, mas porque Ele merece. Então diga para Ele agora que você quer viver para Ele, que você quer anunciar o seu amor, que você quer testemunhar dele mesmo quando zombarem de você, porque ainda existem muitas pessoas nesse mundo vazias, homens e mulheres comuns, que imaginam que terão as suas vidas preenchidas quando tiverem uma promoção, uma porta aberta financeira. Existem sábios, pessoas que buscaram preencher esse vazio no conhecimento, e talvez sejam até arrogantes demais para admitir que nada disso preenche a sua alma. Mas você pode testemunhar, porque contra uma experiência não há argumentos. Você pode dizer: eu era assim e hoje eu sou assim. E eu te peço, Senhor Jesus, enche o teu povo, enche a minha vida, enche os seus filhos, Senhor, nesse tempo, nesta geração de tanto vazio, Pai. Nós te pedimos, Senhor, enche a nossa vida. Enche a nossa vida, Senhor, para que o Senhor seja glorificado no nosso testemunho. Senhor, quando falamos de Ti, que os nossos olhos brilhem, Senhor. Dá-nos, ó Deus, experiências, Senhor, tão poderosas, que as pessoas fiquem, ó Deus, impactadas, Senhor. A
religiosos, ó Deus, que já perderam o primeiro amor, que já perderam a simplicidade, que já não oram mais, confiam tanto nas suas capacidades, que nem se lembram de quando o Senhor falou com eles, que nem se lembram quando se quebrantaram, que nem se lembram, Senhor, do dia e da alegria da salvação. Senhor, o Natal não é sobre mim, não é sobre os meus irmãos, é sobre o Senhor. Que nós sejamos portadores, ó Deus, das boas notícias, que vieram primeiro pelos anjos, mas hoje elas vêm ao mundo pelos homens, que evangelizam, que contam as boas notícias. Querido, entrega agora ao Senhor aquilo que impede que esse vazio seja preenchido. Se você é arrogante demais para se arrepender, saiba que a humilhação leva à exaltação. Se você está amargo demais, saiba que a amargura adoece. E o perdão nos traz saúde. Perdoe ao outro, perdoe a si mesmo, porque o Senhor já te perdoou. Ele já proveu o casaco para que você possa chegar diante do Pai, cheirando como Ele cheirou. O cheiro, Senhor, de perfume suave, da justiça do Filho de Deus.